Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de hoje de filosofia, a gente vai ter uma aula já entrando nos filósofos aí do final do século XIX e já início do século XX, filósofos aí que influenciam demais a nossa filosofia atual, a nossa forma de ver o mundo atual, né? E na aula de filosofia hoje a gente vai ver um cara chamado Freud, que apesar de não ser um filósofo de carteirinha, ele vai influenciar muito o pensamento de outras teorias filosóficas que vão vir pela frente. Ele vai inaugurar uma filosofia, ou vai inaugurar termos que são inéditos até o momento, né? E ele, como médico, principalmente médico neurologista, né? Ele vai estar falando sobre o inconsciente, sobre o consciente, sobre ego, sobre alter ego. Então, apesar de ser um cara um pouco pesado, vamos tentar transformar isso de uma forma bem tranquila. Tá? Freud normalmente cai mais nas provas dos vestibulares de São Paulo, tá? Unesp, USP, mas também é possível cair de forma indireta aí no nosso Enem. Tudo bem? Vamos seguir aí uma linha bem tranquila para a gente conseguir tentar compreender essa teoria freudiana aí para ficar tranquilo, né? Esses termos para a gente, tá? Não vai ter divã, não vai. A gente pode até explicar aí como surge a psicanálise, né, baseada nessas ideias de Freud, mas é algo que procura entender o nosso inconsciente. Essa palavra vai estar o tempo inteiro aí na nossa aula de hoje, tudo bem? Vamos ver o que é isso, vamos ver quais são as diferenças de alguns termos aí que o Freud usava. É claro, Freud está escrevendo aí a sua teoria no final do século XIX, início do século XX. Muitas coisas que ele escreveu foram realmente interessantes, novas. Outras coisas já caíram em desuso, mas é um grande escritor, é um grande influenciador, né, do que a gente compreende hoje como a psicanálise, a ideia da ciência, de uma ciência da cabeça, uma ciência cerebral, né, de tentar entender que as pessoas têm compreensões diferentes. A gente começa a ver isso lá nos empiristas, lá nos racionalistas, né? O Schopenhauer fala um pouco disso, o Nietzsche vai estar também falando algumas coisas. A gente vai ver que o Freud tem um pouco do Schopenhauer, o Freud tem um pouco do Nietzsche, mas ele cria algo muito novo, tá? Ele cria algo muito novo, né? Que é a questão do inconsciente. Vamos lá, vamos compartilhar o material aí com vocês para a gente ir seguindo aí. Vamos lá. Então, assim, o Freud, ele nasce ali em 856, morre em 39, então ele vai estar escrevendo ali as suas teorias aí praticamente aí no século XX, né? E ele vai estar trabalhando sobre a questão do inconsciente, tá? Como eu já disse aqui na nossa introdução. O inconsciente para o Freud, né, ele comanda a nossa vida, né? Então, o inconsciente para o Freud, ele é um inconsciente o quê? Pessoal, né? Cada um dentro de si tem um inconsciente, e esse consciente é muito poderoso, tá? Ele é muito poderoso, a gente vai ver alguns exemplos aí mais para frente, né? Então, o inconsciente pessoal de Freud, vamos lá. Como eu disse, né, o Freud ele vai estar inserido aí mais um contexto histórico dentro do final do século XIX para o século XX. Ele era um médico neurologista, tudo bem? Ele era austríaco, o nome dele é Sigmund Freud, e ele concedeu uma teoria da mente, tá? Olha que legal. Platão,
já falava em algo como alma, né? Filósofos, durante muito tempo, falavam sobre a questão do espírito, né? Não no sentido de alma penada, ou não no sentido de espírito, de fantasma, mas uma questão interna do ser humano que esses filósofos sabiam que existiam, mas não conseguiam compreender, né? O próprio Nietzsche, quando ele fala de Apolíneo, ele fala de Dionísio, né? Ele fala aquele conflito de bem e mal. Cara, esses filósofos eles estão falando algo interno do ser humano, tá? Que o Freud ele vai estudar a fundo, tá? Ele vai estudar a fundo e vai criar essa medicina da mente, a psicanálise, né? E para tentar entender os problemas de algumas pessoas, tudo bem? A psicanálise vai consistir em uma teoria da mente e da conduta humana vinculada a uma técnica terapêutica. Por quê? O Freud, como médico, galera, todo mundo que chegava no consultório dele com problemas mentais era considerado histérico, tá? Era considerado como uma pessoa com histeria. E ele olhava, ele falava, cara, não é possível a gente colocar tudo dentro do mesmo pote. Pessoas com características de doenças mentais de uma forma, pessoas com características de outras, e a gente considera tudo como histeria. Não, tem alguma coisa aqui diferente. E ele vai criar essa técnica terapêutica que é usada até hoje, tá? Que é a psicanálise. Tá? Ah, professor, é diferente psicanálise de terapia, de psicologia? Tá? Psicanálise usa as técnicas de Freud, né? De tentar entrar lá no teu inconsciente. A gente vai dar uns exemplos mais para frente. Tudo bem? Então, ela vai caracterizar-se pelas interpretações de conteúdos lá do inconsciente, algo que você não consegue acessar muito bem, tá? Mas está dentro do teu da tua vida ali, né? A tua vida é regida também pelos inconscientes, tá? Encontrados em palavras, em sonhos, em fantasias do paciente. Inclusive, Freud vai ter um livro sobre sonhos. Não é esses sonhos que você vê na internet, não, sonhei com coruja, vou lá pesquisar, aí um site está dizendo que eu vou ter algo financeiro hoje, outro site está dizendo que eu vou ter uma decepção amorosa, não é isso. Tá? O Freud, na verdade, ele interpreta os sonhos de uma forma do inconsciente. Tá? Todos os sonhos que são formatados na nossa cabeça, aqueles sonhos muito loucos, na verdade, eles são percepções do inconsciente, coisas que o inconsciente está guardado ali, né? E acaba criando conexões meio desconexas, mas tudo está nessa questão do inconsciente, tudo bem? E aí a gente precisa falar desse inconsciente, né? Que eu vou falar acho que 300 milhões de vezes aqui durante essa aula, tá? Porque Freud afirmava que a maior parte, né, das nossas vidas psíquicas é dominada porque ele chamou de inconsciente. Então, o inconsciente ele domina o nosso psique, a nossa mente, tá? A outra parte é o consciente, né, que seria bastante reduzido. Então, o inconsciente é muito maior. Então, o que está escondido aqui para a gente, né, é muito maior. E o que está tá à mostra, vamos pensar num iceberg, né? Um iceberg, normalmente, o que aparece é a pontinha. Ali é o nosso consciente. É o que a gente tem, é o que a gente lembra, é o que a gente está propondo. Né? O inconsciente está escondido e é gigantesco. Tá? Freud dizia que a nossa mente ela tem um potencial gigantesco. Né? Eu já vi algumas... hoje em dia, a ciência comprova que a gente só utiliza 5% da capacidade do nosso cérebro. 95% não é usada. Né? Então, olha o quanto é impressionante a capacidade da nossa mente. Né? Então, o consciente seria reduzido, em grande medida, determinado pelo inconsciente. Esse inconsciente ele influencia
o consciente, o que a gente, né, o que a gente tem aqui aparente. Assim, o inconsciente não seria uma simples negação abstrata do consciente, e sim uma parte integrante da nossa personalidade. Tá? Então, a nossa personalidade ela é gerida pelo esse inconsciente. Né? Tudo que você é hoje, você já fez algo, né, que você nem lembra. Né? Então, que é gerido ali pelo inconsciente. Né? A parte da educação, a parte de traumas, né? Tá tudo lá no inconsciente. Esse inconsciente é muito poderoso. Tá? Ele pode ocasionar dor por lembranças, né? Ele pode trazer boas memórias, ele pode trazer más memórias. Então, esse inconsciente é parte integrante da nossa mente, da nossa personalidade. Tudo bem? E aí, Freud vai falar que a gente tem o chamado, para tentar entender esse inconsciente, ele vai falar que a gente tem algo chamado de aparelho psíquico. Tudo bem? E aí, dentro desse aparelho psíquico, a gente tem aí três estágios para o Freud. Tudo bem? Só para a gente entender melhor esse inconsciente, como ele é capaz, né, de você, às vezes, ter um estalo de alguma coisa pelo simples fato de sentir um cheiro, de sentir um gosto, né? Ou por questões, né? Às vezes você passa um cheiro e você fala, caraca, esse cheiro era o perfume que tal pessoa que eu namorei há 10 anos atrás passava. Né? Então você nem lembrava dessa pessoa, mas quando você sentiu o cheiro, o inconsciente lá puxou essa memória. Ou questões de traumas. Eu acho que teve uma novela aí, alguns alunos, numa última aula que eu dei sobre Freud, falaram sobre uma novela que a menina tinha medo de tartaruga, se eu não me engano, né? E aí ela não podia ver uma tartaruga. Tartaruga, a pessoa tem medo de tartaruga. E aí foi dentro lá do inconsciente dela, acho que na novela ela era abusada, né? E, e ela, sempre que ela era abusada, tinha uma tartaruga ali próxima, alguma coisa nesse sentido. E ela esqueceu do abuso. Né? O inconsciente ele apagou essa memória ruim, né? E ela transformou o medo de tartaruga porque ela acabava sabendo que quando ela olhava uma tartaruga ela estava sentindo algo ruim. Né? Então Freud fala que isso é inconsciente apagando. Né? Tem uma amiga minha que caiu de bicicleta quando era criança e o descanso acabou entrando na barriga dela, foi uma dor bem traumática, né? E ela, durante muitos anos, esqueceu e ela imaginava que ela nem sabia andar de bicicleta, porque o inconsciente dela apagou a memória da bicicleta, né? Porque aquilo foi uma dor muito forte que ficou esquecida, né? E a gente tem casos e casos, né? Que tá lá dentro, tá dentro da nossa cabeça, fazendo uma psicanálise, aí você consegue buscar isso, mas você pode buscar a dor também, né? Pessoas que têm traumas aí grandes na infância e tudo mais, acabam trazendo isso no inconsciente, às vezes nem lembram, mas tem traumas muito, muito fortes. Então, o Freud, ele falava que esse inconsciente, né, esse nosso aparelho psíquico, né, ele possui o quê? 3 estágios. E esses estágios eles são complementares um para o outro. Vamos tentar entender isso aqui, depois eu vou mostrar uma figura para vocês entenderem melhor. Tá? O Freud, e aí lembra muito a questão do Nietzsche, né? Do Apolíneo, né? E do bem e do mal, né? Do Dionísio, né? Que era aquela coisa louca da nossa mente, né? E do Apolíneo, que era aquela coisa mais tranquila, Deus Apolo, Deus Dionísio era ruim, como se fosse aquele anjinho diabinho. O Freud, ele vai falar que isso existe dentro do nosso inconsciente. Olha só que louco.
né? Enquanto o Nietzsche tinha essa percepção que nós somos guiados ali pelo bem e pelo mal, né? O Freud fala, não, isso está dentro da nossa cabeça. Isso são estágios da nossa psique, do nosso aparelho psíquico. Tudo bem? Então, quais são esses 3 estágios aí do Freud? O que ele determina? O primeiro estágio é o ID, ou id, tá? Você pode escutar dessas 2 formas, tá? O id, ele vai ser essa instância mais antiga e primitiva do nosso consciente humano, tá? O id, ele é o primitivo, ele é o Dionísio do Nietzsche, tá? Nele encontra-se as pulsões, ou seja, os impulsos corporais, tá? Freud usava essa palavra, pulsões. Os desejos do inconsciente, a libido. Ah, professor, libido é coisa vinda sexual. Não, libido é tudo aquilo que te dá prazer, né? Então, o id, né, ou id, eles são desejos do inconsciente, tudo bem? Mas desejos fortes do inconsciente, sempre buscando a coisa do prazer, né? Eu vou dar exemplos disso para vocês entenderem melhor, tá? Ele empurra o indivíduo, esse id, esse inconsciente, ele vai empurrar o indivíduo a fazer o quê? Tudo que vai te dar satisfação. Pode ser, professor, essa aula está tão silenciosa, está dando uma vontade de gritar. Olha só que vontade, eu não odeio silêncio, tá me dando uma vontade de gritar. Ou tem pessoas aí que ficam vendo vídeos na internet, eu nem sabia que isso existia, né? E fiquei sabendo há pouco tempo, de pessoas de cravo, espinha, sendo espremido. Tem vídeos disso, né? Isso é libido, né? A pessoa sente prazer em ver aquilo ali, né? Ou a pessoa está de dieta. Isso aí para as meninas, então, é sensacional, né? A pessoa está de dieta, né? Tá com uma fome, olha aquele iFood ali, vou pedir 3 hambúrgueres. Eu tô com tanta fome que eu vou comer 3 hambúrgueres, né? Então, o id, o id, ele é aquela instância que te dá vontade de fazer, tá? Mas você precisa de algo que equilibre isso aí. E algo que vai equilibrar essa sua vontade primitiva vai ser o superego, tá legal? Que vai ser uma instância também do inconsciente. Então, o id e o superego, né? Lembra? O Dionísio e o Apolíneo, do Nietzsche, né? O id, o superego. Só que o superego, ele vai ser o quê? Vai falar assim, ô id, calma aí, né? Calma aí. Então, é uma instância do inconsciente que se forma durante o processo de socialização. Lembra lá da sociologia? O processo que a comunidade ela gera uma socialização, você tem que entender o próximo, a coisa do gritar na sala de aula. Eu tô com uma vontade de gritar aqui na sala de aula, mas calma aí. Se eu gritar, o professor vai ficar chateado, meus amigos vão ficar tristes, eu posso ir para a direção. Então, né? O superego ele vai falar assim, calma, tudo bem, gritar seria muito maneiro, mas cara, você vai ter consequências, né? Eu tô com raiva de uma pessoa, dá vontade de matar, mas calma aí, segura aí, id, segura aí porque, cara, se tu matar vai ter um problema sério, você pode ser preso, passar o resto da vida na cadeia, né? Então, são regras de condutas que são internalizadas pelo nosso inconsciente, né? Eu vou matar alguém, vou sair na rua para matar alguém, por mais que eu saiba que isso é errado, lá dentro do meu consciente sabe disso, porque foi criada, é o meu superego, tá? Então, esse superego, ele reprime todos os impulsos inaceitáveis do id. Deu para entender, galera? Então, o superego é uma consciência moral. Então, eu tenho o id, que é aquela coisa primitiva das vontades do prazer. Eu tenho o superego, que vai reprimir tudo que é ruim do id. Nem tudo do id é ruim, né? Tem momentos que, cara, sei lá, eu tô com uma vontade de comer um pote de Nutella e que se dane, eu vou comer mesmo. Meu superego vai falar, não, mas tu vai engordar 10 quilos. Mas não quero nem saber. Eu vou comer para ter prazer, né? Então, nosso inconsciente, a luta para o Freud
id e desse superego é constante, né? Como Nietzsche falava do Dionísio e do Apolíneo, né? Mas o Freud vai falar, cara, mas tem algo que regula isso aí, né? Tem algo que regula isso aí, que vai ser o quê? O nosso ego, tá? Não é aquele ego, essa pessoa é egocêntrica, não, não é bem isso, tá? O ego, ele vai ser uma instância não do inconsciente, mas ele vai ser uma instância do consciente. Lembra que eu falei aquela ponta do iceberg, tá? E do pré-consciente, ele interage com o consciente ao mesmo tempo que responde às pressões de quê? Das instâncias do inconsciente, do id e do superego. Tudo bem? Ele é regido pelo princípio da realidade. Quando não sabe, né, a decisão da disputa, ele ativa um mecanismo de defesa. Então, esse ego, ele vai estar sempre mediando essa disputa para o Freud, tá? Do nosso inconsciente. O ego é algo que está no nosso consciente. Caraca, que vontade de gritar na aula. Nossa, que vontade. Aí o superego, não grita. Então, o ego ele vai vindo inconsciente. Cara, tá maluco, eu não vou gritar, não. Então, o ego decidiu aí em prol do superego. Ou o cara realmente dá um grito. E aí não tem jeito, entendeu? Então, o Freud ele dizia que a nossa mente, ela constantemente ela é influenciada por esse nosso inconsciente, tá? Tanto no id quanto no superego. E o ego, como uma terceira instância aí, vai estar decidindo, né, a disputa desses dois. Tudo bem? Então, eu trouxe uma figura aqui, né? Para explicar melhor essa situação. Então, o id é o quê? Eu quero isso, né? O superego, isso não está certo, tá? Essa disputa. E aí, o que o ego fala? Eu acho melhor a gente ter cautela, me conter, né? Então, quando o cara tá com um problema psiquiátrico aí, que ele precisa de uma psicanálise. Lembrando, galera, psiquiatria é medicina, psicanálise e psicologia são áreas diferentes, tá? O cara da psicanálise e o cara da psicologia, ele não pode te receitar medicamento, tudo bem? Quem faz tratamentos aí psicológicos, de psicanálise, que são coisas diferentes, sabe que o cara pode até tá te encaminhando para uma psiquiatria e tudo mais. Mas não são áreas que não estão ligadas à área médica, tá? Então, são ligadas, mas não é uma medicina, é uma outra faculdade, tá? Uma outra área de estudo, tudo bem? Então, para o Freud, o nosso inconsciente, né? Ele mexe com tudo, tá? Então, hoje, né? Eu sou de uma geração com certeza um pouco mais velha do que a de vocês, né? Pelo menos aí uns 20 anos aí na frente, né? A minha geração, como eu tenho muito contato com vocês, eu percebo que a minha geração não tinha tantos problemas, né, visíveis. Então, a nossa vida, né, a ciência, a medicina, ela está sempre se aprimorando, né? E Freud foi muito importante naquele momento para dizer, cara, a gente não pode englobar todos os problemas como um só, né? Você tem um problema aí de uma pessoa que tem ansiedade, você tem um problema de uma pessoa que tem trauma, né? Você tem problemas comportamentais de uma pessoa que você vai numa análise e você vê que isso está lá no teu inconsciente, isso é um trauma de infância, um trauma da adolescência, né? Que isso foi apagado e gera problemas na sua vida. Então, é uma psicologia, né? É uma terapia que traz muitas informações. Professor, por que eu estou estudando isso em filosofia?
porque essa questão do inconsciente do Freud vai influenciar uma série de outros autores para entender o funcionamento do homem, né? Lembra que a filosofia ela está aqui para a gente perguntar, para a gente entender, para a gente se compreender. E o Freud foi muito importante nisso, tá? Para ficar claro, a teoria freudiana é gigantesca, tudo bem? A gente está só estudando aqui o inconsciente, o ego, né? O id, o superego, né? Tem a questão do alter ego, né? Tem outros problemas que Freud explica que era até um momento inexplicável, pessoas com duplas personalidades, né? Tem uma série da Netflix muito legal que eu deixo como indicação, que é o Mind Hunter. Não sei se vocês já ouviram falar. É Caçadores de Mentes. É o início da polícia investigativa americana, né, do FBI, lá né, de tentar achar como é que se chama? Os serial killers, né? Tentar entender os serial killers através da mente deles. É muito legal, né? Então, a aula de hoje foi mais para a gente entender esse grande médico, esse grande escritor, esse grande filósofo que foi Freud, tá? Espero que não tenham deixado ninguém aí com problemas de inconsciente, né? E a aula é para trazer benefícios, não deixar ninguém triste. Mas Freud é um pouco pesado mesmo, tá? Se não entenderam, volta um pouquinho, tenta ver a explicação de novo. E mais para frente a gente vai ver outros autores, como Sartre, que vão falar também dessa questão da mente do homem e tentar entender o homem não só pelo seu comportamento, mas um comportamento guiado por um inconsciente, pelo consciente dessa nossa capacidade cerebral que o Freud aí começou, né, a investigar, e hoje a gente tem neurologia, neurociência e uma série de outras coisas que evoluíram para entender melhor a nossa capacidade de pensar. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Grande abraço.